A paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos ao canal Esther Mendes Educação Cristã. Eu sou a Esther Mendes e hoje vamos fazer compartilhar mais um comentário sobre o material de estudo, certo? Que são os dicionários bíblicos. Antes, vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 14, 15 e 16. Diz assim a palavra do Senhor: Por isso diz, desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Amém. Muito bem, eu já convido você a estar fazendo uma visita à minha página no Facebook, Esther Mendes Educação Cristã. Lá eu compartilho também outros posts. Hoje mesmo eu acabei de compartilhar uma campanha de combate à violência e abuso sexual de nossas crianças. Já convido você para estar fazendo uma visita e compartilhe este vídeo nos seus grupos, núcleos de estudo, grupos de amigos e que seja bênção na sua vida. Vamos lá então? Vamos lá. Dicionário bíblico. Você já tem o seu dicionário bíblico? Para que serve um dicionário bíblico? Como que eu escolho o melhor dicionário bíblico que atenda às minhas necessidades de estudo? Pois é, foi uma dúvida que eu tive quando eu precisei adquirir o meu dicionário bíblico. Na verdade, eu tenho 3 dicionários que eu fui adquirindo conforme o curso. Então, conforme ia avançando as disciplinas, eu precisei adquirir esses dicionários, certo? Certo. Muito bem. Então, a pergunta que não quer calar: você sabe quantas livrarias evangélicas tem na sua cidade? E no seu bairro? Pois é, você costuma comprar, os seus materiais nessas livrarias? Por que eu pergunto livrarias evangélicas? Porque elas são bem específicas, elas têm ali um nicho, bem específico, portanto, o atendimento também acaba sendo um pouco mais personalizado, bom? Outro sim, para que eu pergunto sobre dicionário bíblico, eu não sei como escolher, o que eu faço? A minha sugestão, primeiramente, você precisa perguntar para as pessoas que estão ao seu redor, tá? Então, por exemplo, o seu pastor, a sua professora e o seu professor da escola bíblica dominical, os seus líderes, os seus professores do seu curso, que você estuda. Com certeza, eles são as pessoas que vão estar te orientando, te dando orientações, para que você entenda melhor como que funciona um dicionário bíblico, tá bom? Muito bem. A questão é o seguinte, tá? Existe aí uma vasta variedade de dicionários. Então, quando nós chegamos na livraria, a gente fica muito confuso. Sim. Então, primeiramente, você precisa saber para que você precisa do dicionário. Lembrando que o dicionário é um material do quê? De pesquisa, de consulta. Então, você sempre vai estar consultando, tá? Muito bem. Algumas pessoas, no decorrer do tempo, acabam tendo coleções de dicionários. Eu, particularmente, não acho necessário. Mas você precisa saber qual é a sua necessidade principal, tá bom? Então, quando nós lembramos de dicionário, a gente lembra do seguinte: dicionários, eles são o quê? É um conjunto de pesquisas. Então, são várias pesquisas reunidas em um único volume. E aí que está a questão, Tem dicionários específicos, dicionários que são léxicos, dicionários de exegese, dicionários que são enciclopédias, dicionários teológicos, dicionário bíblico, portanto aí é bem variado. Dicionário do Antigo Testamento, dicionário do Novo Testamento, dicionário sobre costumes da Bíblia, e assim vai, tá? Vamos lá então, eu vou comentar a respeito de 3 dicionários. O Wycliffe, que é esse aqui, que ele é bem conhecido. Depois eu vou comentar com vocês a respeito do dicionário Vini, que aí já tem uma outra proposta diferente.
E eu tenho também este outro aqui. Espera aí, gente, que eu faço muita anotação, tá? Então tem bastante anotações. Este outro dicionário, que é Dicionário de Religiões, Crenças e Ocultismo, já é uma outra proposta. Muito bem. Vamos entender um pouquinho a questão do dicionário. Então, o dicionário, ele é o quê? Ele é um material de consulta, de pesquisa. O que o Wycliffe vai nos trazer? Então, o Wycliffe, ele é o quê? Ele é um conjunto, é uma enciclopédia, ele é um conjunto de pesquisas que estão reunidos tudo num único volume, tá? Então, aqui vai ter a introdução. Eu sempre recomendo, leiam a introdução. Leia o conteúdo inteiro do dicionário. Sim, porque tem muitas informações importantes na introdução. E que às vezes as pessoas deixam de ler, né? E estão perdendo ali uma oportunidade de ter um conhecimento a mais, porque ele traz informações importantes, certo? Então, esse dicionário, ele desde 1959, foi necessário aí pensar numa alternativa para se reunir várias questões bíblicas que tinham em vários dicionários teológicos e reunir em um só. Então, aqui ele vai ter uma pesquisa feita por 200 escritores, aproximadamente. Então, o que a gente encontra aqui? A gente vai encontrar de A a Z, certo? Personagens bíblicos, cidades citadas na Bíblia. Nós vamos ter alguns períodos da Bíblia, então, por exemplo, o período babilônico, o período do templo, o tabernáculo. Vamos ter alguns tópicos gerais. O que é isso? Por exemplo, você precisa fazer uma pesquisa sobre os alimentos. Eles estão reunidos num tópico geral. Então, você vai direto no tópico de alimentos, por exemplo. Os animais, você vai num tópico geral. Manuscritos, você vai num tópico geral. Então, isso vai facilitar bastante a sua pesquisa, certo? Então, ele é um material riquíssimo em informações, tá? Então, é um material de pesquisa, mas lembrando, tá? É um material de pesquisa, então ele vai trazer uma introdução sobre algum assunto e dali o estudante precisa buscar mais informações, tá? Ele vai dar tipo que uma introdução, certo? De cada assunto. Tem alguns assuntos que ele vai explanar de uma forma um pouco mais longa, outros assuntos de uma forma um pouquinho mais curta, tá? Então fica aqui a dica Wycliffe, dicionário Wycliffe, CPAD, certo? Tá aqui, ó. O meu tá um pouquinho usado, né? Eu uso bastante, tadinho. Depois a gente tem o dicionário Vini. Logo na capa, ele já fala qual é a proposta dele, que é totalmente diferente daquele, tá? Quando você lembrar do Vini, você lembra de substantivo, adjetivo, advérbio e sujeito. Sim, você vai lembrar dessas palavras. Por quê? Porque aqui ele é um dicionário, olha o que está escrito, o significado exegético e expositivo das palavras do Antigo e do Novo Testamento. Sim, sim, ele vai trazer a interpretação dessas palavras, certo? E a sua aplicação no texto bíblico. Então, às vezes, uma única palavra tem vários significados. Lembrando, esse dicionário aqui, ele vai trazer o alfabeto, tá? Tanto o alfabeto hebraico e o grego. A introdução dele é incrível, vai trazer uma explanação sobre o desenvolvimento da língua hebraica. Sim, tá? Inclusive, nós vamos ter logo aqui nas primeiras páginas o prefácio, tá? Ó, o nosso prefácio à edição brasileira, escrita pelo pastor Claudionor de Andrade, certo? Certo. Depois, você vai entender o significado das palavras. Então, por exemplo, tem algumas palavras que você vai ver, ouvir. Ouvir é tanto um substantivo e é um verbo. E como que é essa aplicação no texto bíblico? Então, ele vai trazer tudo aqui detalhadamente para você,
certo? Então ele é diferente daquele, porque aquele lá ele vai trazer vários assuntos, certo? Ao contrário desse, esse daqui ele trabalha muito a questão da palavra. Então você vai entender o uso da palavra, como que está sendo usado no texto, tanto no Antigo Testamento na língua hebraica, quanto no Novo Testamento na língua grega, certo? Muito bem. Um outro dicionário que ele é muito importante, tá? É este aqui, ó, Dicionário de Religiões, Crenças e Ocultismo, da editora Vida. Esse dicionário, ele é muito interessante, tá? Então, o que que a gente encontra aqui? A gente encontra um estudo, tá? Um estudo de muitos anos, tá? A respeito de religiões. Então, ele vai trazer pra gente assim, ó, as religiões, a sua fundação, quem fundou, né? Quem foram os líderes, quais são os ensinos, como que foi o desenvolvimento dessas religiões. Aqui eles vão trazer também apêndices. Pois é, por isso que eu digo, vocês têm que ler tudo que tem, ó. Os apêndices, tá? Tem 5. Entre eles, nós vamos ter um sobre os credos e sobre o Natal. Pois é, eu quero achar aqui o Natal para mostrar para vocês, olha. Muito interessante, aqui, ó, sobre o Natal, certo? Então, um material riquíssimo em informações, inclusive, assim, são vários ensaios, tá? Então, tem ensaios que são um pouquinho mais curtinhos, tem outros que são mais longos. Então, por exemplo, vai ter assuntos aqui que os autores disponibilizaram 20 páginas a respeito de um mesmo assunto, por exemplo, tá? Então, vamos supor assim, a religião judaica e assim vai, ok? Depois, a gente tem que lembrar do seguinte, tá? Esse dicionário aqui, ele contou, né, com a colaboração, aqui vai estar no prefácio, tudo direitinho, explicadinho, com a colaboração de uma equipe de pesquisa, tá? Que ajudou na tradução desse conteúdo. Lembrando que a edição em inglês foi traduzida para o português. E quem que participou dessa tradução? É muito importante a gente saber, ó. Foi a equipe do pastor Paulo Rodrigues Romero, que é presidente da agência, tá? Agência AGIR, que é a sigla. Agência de Informações Religiosas, mas que mudou o seu nome para CRE. Certo? Então pesquisem aí na internet, aqui tem algumas informações, tem algumas dedicatórias, fala-se um pouquinho a respeito do trabalho deles, tá? Ó, aqui na página, deixa eu pensar, peraí, página, aqui ó, prefácio, a edição brasileira, certo? Tá aqui, logo nas primeiras páginas, tá, gente? Depois da dedicatória do prefácio, você vai ter aqui algo a respeito dessa equipe, tá, que trabalhou. Eu vou ler só um trechinho aqui para vocês verem, ó. Assim, a convite da editora Vida, a equipe da AGIR, a Agência de Informações Religiosas, trabalhou intensamente na revisão do texto e da terminologia usada pelos mais diversos grupos religiosos, certo? Então, assim, é um super material, vai te ajudar bastante, tá? Eu usei ele numa matéria que era chamada de religiões comparadas. Mas assim, vários cursos variam um pouco, tá? Essa disciplina. Então assim, é um super material, viu? Tem informações assim incríveis que eu nem fazia ideia que existia e que estava acontecendo no mundo, e aqui tá tudo muito bem explicado, muito bem reunido. Nós temos essa outra coloração aqui de página, tá? Não sei se vocês gostam, ó. Não ela é, eu não sei a cor, mas eu sei que ele não é um branquinho que a gente conhece, ele é uma cor que dá um pouco mais de descanso, inclusive, para a visão, certo? Então, é isso, tá? Os dicionários bíblicos, lembrando que eles são materiais de consulta constante, então você sempre vai estar consultando, então é muito importante você entender a finalidade do produto que você vai estar adquirindo, tá? Então os dicionários, eles são diferentes, é muito bom você fazer uma pesquisa antes para saber se eles vão estar atendendo aí as suas necessidades iniciais, e espero que tenha sido bem só para você. Até o próximo vídeo.